Aqui é Flávia Lenze, presidente do Sindicato Médico de Rondônia. Estamos aqui para mais um episódio do nosso CimeroCast. Até porque nós estamos comemorando o mês da mulher, estamos em março, hoje é dia 29 de março, nós estamos gravando no praticamente o último dia do mês, antepenúltimo dia do mês. Vai ao ar só em abril, mas é uma homenagem, mais uma das homenagens que o sindicato faz para as mulheres. Hoje eu estou aqui com a doutora Lúcia Maiorquim, nossa colega, uma das diretoras lá do sindicato. Ela é pediatra, neonatologista, vai falar da experiência dela como mulher, como esposa, mãe, médica, dona de casa, que a gente acaba fazendo todas essas funções. Eu faço muito disso. E temos aqui a Suelen, que é a nossa administradora lá do sindicato. Ela começou quietinha lá dentro do sindicato, aí a nossa administradora que estava no lugar dela saiu, teve para licença maternidade, e eu falei, Suelen, você tem todas as condições de conseguir fazer. Ela achou que não podia e está se saindo muito bem. O sindicato hoje tem 3 funcionárias mulheres, tem várias diretoras mulheres também, e nós vamos aqui contar um pouquinho dessa história do sindicato, como é que o sindicato funciona, como é que mulher consegue levar a vida profissional junto com a vida familiar e pessoal, que a gente consegue. Nós conseguimos sempre. Com certeza. Tem que conseguir. Tem que conseguir. Lúcia, boa noite. Boa noite. Fala um pouquinho de ti, Lúcia. Quem é você? Quem é a Lúcia Maiorquim? Onde nasceu? Onde estudou? Como é que resolveu ser médica? Como é que acabou entrando para o sindicato? Fala da tua trajetória. Meu nome é Lúcia Maiorquim. Eu sou médica. Pode pegar o microfone mais perto, porque pode ficar encostado e puxar ele mais para ti. E nasci em Manaus, me formei na UFAM há 25 anos atrás. Fiz residência de pediatria e de neonatologia no Hospital Materno Infantil de Brasília. Sou casada com um médico, né? Um colega de turma da faculdade, né? E médico, né? E para ser médica, eu sou de uma época onde todo mundo, toda menina, toda criança queria ser médico, Isso. Né? Ainda mais quando você vem de uma família que não tem muitas posses, né? E que os pais não têm muito estudo, então eles projetam nos filhos e projetaram em mim também a vontade de ter um médico, né? Eu tenho alguns tios médicos, né? Meu padrinho e minha madrinha são médicos, mas não tive essa influência direta deles, realmente foi uma condição que brotou. E eu digo para muitas pessoas, eu não queria ser médico, na verdade eu queria ser neonatologista, né? Só que para eu galgar até a neonatologia eu tive que passar por etapas, né? Passar pela medicina, passar pela pediatria e chegar finalmente na neonatologia. E sou casada há 25 anos quase, né, com o Dr. Carlos Maiorquim. Nós temos 3 filhos, o Carlos, o Lucas e o José. Moramos em Brasília durante a residência médica e estou aqui em Porto Velho, em Rondônia, há 22 anos. Meus 3 filhos são daqui de Porto Velho. Trabalhei demais, né? Nós demoramos muito tempo para ter filhos, nós demoramos 6 anos para ter o nosso primeiro filho. Eu lembro. Então, durante esse período, nós 2 trabalhávamos muito, né? Ainda mais que naquela época Porto Velho tinha uma carência muito grande de pediatras, né? Então, nós tivemos uma grande oportunidade de crescimento profissional. Consegui construir uma carreira. Eu acho que é uma carreira sólida, é uma carreira que me agrada, né? Hoje eu continuo exercendo a medicina no consultório, eu continuo fazendo parte da neonatologia do hospital de base, da maternidade municipal, continuo dando plantão, tenho 60 horas de servidorismo público, né? Estou como coordenadora da residência médica do hospital de base, né? E sou vice-presidente da comissão estadual e estou como coordenadora estadual do método Canguru. Então é um monte de função. Bota um monte de função. Mas sabe por que tu consegue exercer todas? Porque tu é mulher.
Com certeza. Não é nem querer puxar aquela coisa feminista, não é isso. É porque a mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É diferente do homem. O homem, ele foca numa e é naquilo. Ele não consegue ter o raciocínio para mais coisas. E além de ser a profissional, né, que hoje tem esse monte de cargo, eu tenho que ser a mãe, Isso. né, que leva e que é cobrada pela obrigação, mas você é a mãe, né? Eu sou a amiga, quando eu preciso ser. Eu tenho que ser a esposa, eu tenho que ser... E eu tenho que me cuidar, né? Então, o meu dia começa, cheguei falando para Flávia que meu dia hoje começou às 5h30 da manhã, para eu conseguir treinar, para conseguir ir para o hospital depois. Tive 30 minutos para almoçar, porque tive que pegar a criança na escola, leva para casa. E nesse ínterezinho entre a academia e ir para o hospital, ainda tive que fazer supermercado. Eu dei muito plantão durante o final de semana. Aí em casa fica sem nada, né? Porque o marido não faz isso. Não faz. Exatamente. E quando não tem nada, os filhos ligam: mãe, não tem nada para eu comer. Só muda o nome, gente. Outro chega em casa às 11 horas da noite. Agora meus filhos já saíram de casa, mas quando eles eram pequenininhos, mas eu chegava às 11 da noite cansada. Mamãe, tu vem, você vai fazer a janta. Vocês não comeram nada ainda, teu pai tá em casa, né? Mas é que o teu sanduíche é melhor que o meu. É mais ou menos assim. E já fiz ambulatório, já atendi um monte de bebê, já fui com o filho de novo comprar doces para poder fazer a Páscoa da escola. Eu também, né? E eu tô aqui agora. Né? Mas assim, eu acho que a mulher ela consegue administrar melhor o seu tempo. Né? Acho que o fato é a mesma coisa. Quando você vai fazer uma comida, você consegue ter 3 panelas, Sim. fazer o preparo das 3. Raciocinar para cada um. Entendeu? E não errar o tempero, e não deixar queimar, né? E atender o filho, e atender e conversar, e tomar uma taça de vinho junto. Exatamente. Então eu acho, eu sinceramente, aquela brincadeira de que a mulher só tem 2 neurônios, que é o tic e o teco, ela não existe. Porque esses 2, amiga, treinam. Então só 2, eles são neurônios hipertrofiados, potenciais, né? Porque assim, realmente eles funcionam muito. Meu marido às vezes chega pra mim e diz assim: tu trabalha pouco, né? Eu digo: por que tu acha que eu trabalho pouco? Eu trabalho muito, eu trabalho bastante, faço um monte de coisa. É que quando ele chega em casa, ele me vê descansando, ele acha assim que eu tô horas lá dela, não sabe que pra eles. Quando trabalha muito, eles assim, se arrebentam, chega e tem que descansar. E a gente não, né? A gente terminou uma coisa e tá pronta pra outra. Né? Já tá fazendo a outra, é assim mesmo. E a Suelen? Suelen, a nossa gerente lá do hospital, do sindicato, tá extremamente nervosa hoje. Veio meio no susto pra cá, mas se não fosse um susto, eu acho que ela não vinha. Suelen, perde o medo e fala de você. Quem é a Suelen? Onde nasceu? Como chegou no sindicato? E como é que é o teu dia a dia e a tua função lá no sindicato, em casa? Fala pra nós. Então, eu me chamo Suelen, sou natural de Porto Velho, Rondônia. Sou a filha número 1 da minha mãe. Minha mãe tem 3 filhas, a Dona Maria da Conceição. Meu pai é falecido já há 10 anos. Sou formada em Ciências Contábeis e tô nervosa, mas a doutora Flávia, como eu vim com ela de carona do sindicato agora há pouco, eu falei pra ela que ela sempre me coloca na montanha-russa pra dar aquela adrenalina. Quando eu penso que tá tudo estabilizado, ela sempre dá uma chacoalhada, mas estamos aqui, firme e forte. Então, eu cheguei no sindicato tem 7 anos. Cheguei na gestão do Dr. Carlos Maiorquim. Ele que fez a entrevista comigo e tudo. Na época era uma outra gerente que ela me conheceu no hospital aqui de Porto Velho. Trabalhei lá 3 anos nesse hospital. Ela me conheceu através do atendimento e ela viu que eu tinha perfil para estar no sindicato e eu fiz a entrevista com o doutor e consegui, né, entrar na vaga. Eu fiquei 5 anos cuidando, 6 anos, na verdade, cuidando dos benefícios do sindicato, que é o seguro, saúde e o pecúlio.
eu já estava meio que acostumada ali, né? Mas aí aconteceu algumas coisas no ano passado e a doutora Flávia me impulsionou e disse, não, você vai, você tem capacidade e a gente está aqui, né? Fui efetivada como administradora do sindicato. Estou aprendendo bastante, está sendo desafiador, mas a gente está conseguindo, né, alcançar as expectativas da diretoria, graças a Deus, e alcançar também a expectativa dos sindicalizados. Quando eles vão até a gente trata ele com carinho, a gente apresenta o que o sindicato tem para eles de bom. A gente está lá para atendê-los, né, com toda a atenção e carinho e respeito que eles merecem. É isso aí. Suelen, conta como é que é o teu relacionamento com as outras meninas. São 3 funcionárias lá. Você, a Janaína e a Nayara. E a Nayara. Então, hoje nós somos divididas em 3 setores, né? Eu fico com a parte financeira e de gerenciamento e a Janaína fica com a parte das mensalidades associativas, que faz aquele primeiro atendimento com o sindicalizado, e a Nayara faz a parte do plano de saúde e o pecúlio. Quando o médico ele chega até o sindicato, a primeira pessoa que ele vai ver é a Janaína. A Janaína que vai atendê-lo, vai apresentar para ele toda a parte de benefícios, tudo que o sindicato vem fazendo pela categoria, é ela que faz toda essa apresentação. E após isso, a gente apresenta os nossos benefícios, que é o plano de saúde e o pecúlio. Uma boa oportunidade para os médicos que não têm plano de saúde, que não são sindicalizados, entrarem no sindicalizado, se associarem e ter a oportunidade de entrarem sem carência no plano de saúde. É uma boa sacada para quem está assistindo e quem não tem plano de saúde. Para o médico, isso. E após isso a gente também tem uma equipe, né, por trás, que é uma corretora que faz toda a parte de apresentação do plano de saúde, que é uma das carteiras que é mais movimentada hoje do sindicato, que é a Salt Lake Seguros, né? Isso. Os sindicatos hoje, com a modernização, o sindicato não é mais aquela coisa de bater na mesa e, né, os sindicatos eles se transformaram em empresas, né? Nós somos uma empresa hoje que tem um modus operandi, tem um modo de funcionamento lá dentro, né? Nós temos todo um gerenciamento disso e temos várias coisas que a gente oferece para o sindicalizado, além daquela coisa normal do sindicato, que é de lutar pela categoria, pelas condições de trabalho, pelo salário, que estamos fazendo muito isso. Recentemente tivemos a aprovação do plano de carreira, cargos e salários, que o Cimero foi assim, um grande protagonista que nós, os médicos, não tinham um plano de carreira, né? O pessoal da saúde não tinha. Foram todos os sindicatos juntos, mas o Cimero foi um dos grandes protagonistas e conseguimos. Então hoje nós temos uma carreira mas o sindicato continua fazendo essa questão trabalhista, mas ao mesmo tempo nós temos coisas que oferecemos para o sindicalizado. Suelen, como é que é o teu horário do meio-dia? Onde é que você almoça? Quem faz teu almoço? Então, o horário do meio-dia é bem corrido, né? Não é o momento de falar coisas tristes, mas há 2 semanas eu perdi minha avó, né? Que morava conosco e tá sendo bem difícil para todas nós. Que eu moro com a minha mãe e mais minhas 2 irmãs, né? E o teu marido? Isso. E o Éden. Então, assim, a rotina, ela tá meio que se adequando. Mas numa rotina normal mesmo, a gente chega, vai fazer almoço, fazer marmita, separar a roupa para lavar. É correria de mulher mesmo. Eu não tenho filhos, mas é a mesma correria. Não tem essa. Só muda o nome e o endereço. Isso. Eu estava falando que eu vou ter que comprar 1 quilo de carne e levar lá para o sindicato ensinar as meninas a fazer bife. Porque diz ela que o bife dela fica seco, que ela pode pegar uma carne de primeira e transforma numa torrada. Eu falei, eu vou comprar uma carne e vou lá. Afinal de contas, a gente está aí para isso mesmo, né? Isso. Lúcia, o que você vê, assim, porque a gente sempre tem, a mulher hoje ela tem um grande espaço na medicina. Né? Quando eu fiz faculdade, quando você fez, nós não éramos maioria nos bancos da faculdade. Éramos menos de 50%, com certeza. Hoje as mulheres são assim, em torno de 80% das alunas de medicina. Como é que você vê essa evolução das mulheres na medicina
E se você alguma vez teve dificuldade por ser mulher? A minha turma, na verdade, ela foi, então, uma exceção, porque nós Era éramos a mais- maioria. É, As não, mulheres eram a maioria. Eu acho que formaram na nossa turma, acho que de 38, acho que 13 eram homens. O resto eram Nossa. todos mulheres. Uhum. Tanto que nós fizemos a festa de 25 anos agora e a grande maioria era mulher. Exatamente, né? Assim, você percebe principalmente, né, durante todo esse percurso, né, de 25 anos de medicina, né, eu nunca tive uma dificuldade de almejar e de conseguir o que eu quis, né? Então eu saí da faculdade, eu já entrei na residência de pediatria, mas eu tinha objetivos, Uhum. né? Eu tinha objetivos. Mas o que a gente ainda percebe muito com a peculiaridade das mulheres, não somente de passar todos os meses por um ciclo menstrual, de Isso. ter as peculiaridades do próprio ciclo menstrual, de ter as dores, né? E na própria residência, né? Hoje eu trabalho com residência médica, mas na época que eu fiz residência médica, que foi antes das novas resoluções, né? De toda a reformulação do projeto da residência médica, a gente não tinha nem hora nem lugar, né? Isso. Toda hora era a hora, É. né? Então eu praticamente eu morava dentro do hospital, apesar de já ser casada e tudo mais. A gente fazia residência no mesmo hospital. E um episódio que me marca muito marcou muito na residência, e os próprios preceptoras mulheres, né? Elas ainda tinham essa dificuldade e elas exigiam muito e vinha com toda essa parte de você tá com o corpo mole e tudo mais. Um episódio eu tinha, eu sofria de cólicas menstruais assim, terríveis, né? Muito, de fazer hipotensão e tudo mais. E eu lembro de um episódio que eu cheguei com o meu chefe, né? Eu já tinha ido para o hospital, já tinha passado a visita em todas as crianças, já tinha orientado a R-, né? Passei o round com ele, tudinho. E aí eu pedi para sair um pouco mais cedo, porque eu não estava mais aguentando, Sim. né? E a própria preceptora que estava... Ele me liberou, é claro, mas eu tive que ouvir uma chacota Da própria da própria preceptora, Meu Deus. né? Então, assim, as peculiaridades da mulher, né, até hoje, elas ainda são... A gente ainda tem essa interferência, né? Onde a gente ainda escuta muito de que a mulher ela não é capaz, Isso. ou de que a mulher ela não tem competência para fazer as coisas, para tomar decisões maiores, né? Infelizmente a gente ainda escuta. Não é a grande maioria, mas ainda existe. Exatamente. Né? Nós já conseguimos galgar grandes alturas, né? Nós já estamos hoje num patamar de tentar, inclusive, se igualar com relação a ganhos, né? A proventos, né? Porém, o fato de a mulher ela não ser apenas a profissional faz com que a gente nunca consiga ou nunca vá ter A disponibilidade do homem para se igualar em proventos. Isso. Né? Porque é exatamente como você falou, né? O homem, ele... tem que... Filho chega, mãe tem que fazer isso. Aí você pensa, poxa, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que... né? Aí você chega com o companheiro, né? Olha, o menino tem que fazer isso, será que você não pode achar porque eu tenho isso? Não, eu não posso. É você. Aí você finda que você, para tentar ajudar o teu filho, né? Ou você tenta organizar o seu horário e incluir isso dentro do seu cronograma, né? Só que para que isso aconteça, as mulheres elas se sobrecarregam muito. Elas se sobrecarregam demais, né? E essa sobrecarga de tudo
né? Às vezes ela não é bem reconhecida, Exatamente. né? É que nem você falou, você não faz nada, né? O que você fez hoje? Gente, você não fez nada hoje, como assim? Sabe? E é muito Eles acham para eles acharem que tu trabalhou muito, tem que chegar em casa esgolepada. Daí ele vai dizer, agora que tu tá lá bela, então tu nem trabalha. Ainda bem que hoje em dia existe iFood, né? A gente Sim. consegue pedir bastante coisa. Eu vejo assim, quando os filhos eram pequenos, eu dizia assim, as crianças crescem apesar de mim, né? Então, eu estando lá ou não estando, as crianças iam crescer, né? E alguém ia educar elas. Então, a gente sempre tem que... Eu lembro que eu abdiquei muito da vida profissional durante muitos anos para poder dedicar um tempo para eles, né? E depois que eles cresceram, claro, aí você volta e vai fazer outras coisas que deixou de fazer. Mas eu acho que a mãe é uma coisa importante demais. Com certeza. Né? A mãe, ela é muito importante no desenvolvimento da criança. Não dá para terceirizar a educação, como muita gente faz. Uhum. Né? Entrega para babá, entrega para creche. Ou para a escola. Exato, para a escola. Querem dar para a escola uma obrigação que não é. Exatamente. É a mesma coisa, né? Como eu demorei muito para ter filho, né? Eu fui ter filho já com 6 anos de casada. Eu já tinha 4 anos, né? Morando aqui em Porto Velho. Então, eu já tinha feito uma certa carreira, né? Então, eu tinha uma carteira de consultório muito boa. Isso. Né? Então, meu primeiro filho, né? Eu amamentei meus 3 filhos até 1 ano. E eu amamentei exclusiva até os 6 meses, né? Só que você tem licença maternidade do serviço que você é contratada. No consultório, você ganha o que você produz. Exatamente. Então, para eu continuar amamentando o meu filho, eu levava ele para a clínica, deixava ele no consultório vazio e atendia e amamentava, né? E aí, quando eu tive o meu segundo filho, eu comecei a ver que isso estava sendo muito desgastante. Era para mim como era para a criança. Para a criança também. Né? Então, eu entrei em acordo com meu marido e eu parei de fazer consultório. Apesar do grande número de pacientes que eu tinha à época, né? E eu parei, eu só voltei a fazer consultório 6 anos depois. Eu também fui. Né? Foi 8 anos. Por quê? Porque eu não tenho rede de apoio aqui em Porto Velho, né? E é a mesma coisa, eu não queria entregar a educação dos meus filhos a outra. Né? Eu precisava criar os meus filhos, formar caráter, né? Exatamente. Formar personalidade, né? Mostrar para eles de que eu sou a mãe, mas eu sou o porto seguro que eles têm, porque é isso que a gente vai deixar para os nossos filhos. É isso que eles têm de lembrança. Eles sabem que eles podem ir, mas eles têm uma raiz, que eles podem voltar, mas que eles têm uma raiz, que eles sabem. Eu hoje me sinto muito segura. Assim, eu tenho 2 filhos que já moram fora, um que ainda está em casa, mas já vai também daqui a pouco. E eu sei que eu posso confiar neles estarem longe, porque eu sei o que eu ensinei para eles, eu sei os princípios que eles têm, e eu vejo eles fazerem coisas, às vezes, assim, a minha filha, às vezes, de minha coitada, porque ela tá que nem eu era na idade dela, juntando tudo ao mesmo tempo, e para dar conta se estressa, vai parar no psicólogo, né? Aí eu disse para ela, minha filha, não posso, porque, enfim... vai fazer 24 anos agora, ela tá querendo pegar tudo, depois tu vai selecionando, né, Lúcia? Mas no início a gente pega tudo até para ver o que é melhor. Sueli, interferência masculina, você teve, assim, dificuldade na tua vida profissional por ser mulher? Sim, tive. No meu antigo trabalho, né, a gente tinha bastante por machismo mesmo, né? Coisas que a gente poderia fazer e que às vezes diziam que não, que você não tem capacidade. E quando aquela pessoa se ausentava, você conseguia fazer com muito mais maestria do que a criatura, né? Isso. Mas, infelizmente, né,
nós mulheres temos, igual eu digo para a doutora Flávia, quando eu vejo uma mulher em liderança, eu fico muito feliz. E não tem nada a ver com machismo, feminismo, não tem nada a ver. É porque realmente nós mulheres sabemos o quanto é difícil, às vezes, se posicionar, até mesmo em mesas de conversa simples, né? Quando tem homens, tem aquela dificuldade de colocar opinião e falar o que pensa de fato. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a mulher, durante muito tempo o pessoal dizia, tu é cirurgiã, tu tem dificuldade com isso, e eu não enxergava isso, eu não achava, eu dizia, não, comigo isso não acontece. Mas olhando para trás, eu vejo que aconteceu, né? Mas cada um dessas coisas que eu vejo que aconteceu, assim, que eu perdi por ser mulher, eu tento encarar de uma outra maneira, que nem quando eu fiz vestibular. O pessoal dizendo assim, tu é louca de fazer um vestibular tão difícil, né, na federal, da medicina, né? Meu pai não tinha dinheiro para... Eu fiz um ano na particular, mas meu pai falou, faça de novo na federal, porque eu não vou conseguir pagar até o final. É muito caro, e até hoje. Até hoje. E eu fiz de novo, passei. Então, ia dizer, bom, o que eu tenho que fazer para passar numa federal para medicina? Eu tenho que estudar muito, tudo que eu conseguir, né? E acertar o maior número de questões possível. Se eu acertar mais que os outros, eu passo. Se eu acertar menos que os outros, eu não passo. Era assim que eu entendia, né? E acertei mais que... e passei. E eu vejo isso na profissão também. As coisas que eu deixei de ganhar, que eu deixei de fazer, talvez por ser mulher e outro ser homem, eu fico pensando assim, talvez tenha faltado empenho meu. Eu sempre geralmente eu me cobro, né? Mesmo então, cansada, às vezes, de ter dado melhor, ainda eu custo a aceitar, sabe? Eu acho que eu sempre me dediquei tanto. Eu acho que faltou, talvez, dedicação, faltou mostrar mais o que eu podia, né? Eu não fico me remoendo, porque eu sou mulher, não fico. Não, acho que tu também não te conheço. Eu nunca me coloquei nesse lugar de inferioridade por ser sexo feminino, né? Por ser mulher. Nunca me coloquei. Eu sempre acreditei que eu poderia fazer, que eu posso fazer, né? E quando eu não posso fazer, que eu vejo que tá demais pra mim, eu mesmo assumo e tento remediar. Exatamente. Né? E saio, dou um passo para trás e digo, não consigo, né? Não faço. Né? Mas eu não me vejo, apesar de todos os pesares, né? Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as situações, de tudo que eu já passei e tudo mais, eu me vejo como uma pessoa muito forte. Sim. Né? Muito forte. Já passei por várias situações difíceis, né? Já perdi a minha mãe também, que, querendo ou não, a gente tem a mãe como uma referência muito forte na vida da gente, né? Quando a mãe morre um monte de historinha da gente que a gente a gente vinha falando a respeito disso, que a minha mãe diz que se sente como se estivesse desamparada completamente sozinha. Exatamente. A sensação de órfã, ela é evidente. É como se você tivesse sem identidade. Quando minha mãe morreu, eu tinha 42 anos e eu dizia, eu sou uma órfã com 42 anos. Porque com a mãe morre histórias que de repente ela contava das minhas e que eu não vou mais ouvir, eu não lembro, né? Sim. Quem sabia era ela. Mas eu lembro lá no dia do enterro dela, eu dizia, não pode ter acabado, né? Quem me carregou na barriga, quem me amamentou, me deu a primeira papinha, me ensinou a andar, a falar. Mas assim, a vida acaba, a gente não quer aceitar, né? Mas mãe é mãe. Mãe a dedicação da mulher na maternidade é muito diferente, né? Tem mulheres que acabam optando pela vida profissional, né? Com certeza. Então, tem filhos, mas mesmo assim optam pela vida profissional ou optam por não ter filho e querem só a vida profissional. Eu sempre soube que eu queria ter filhos, né? Então eu me dediquei, como eu digo, durante 8 anos. Assim, a Júlia e o Arthur, eles têm 8 anos de diferença, então um pouquinho mais de 8 anos. Eu realmente abdiquei de muitas coisas, aí depois os 2 mais velhos já eram maiorzinhos, né? Então eu já não tinha mais que deixar a primeira filha só com a babá, eu tinha muito medo, né? Deixar sozinha em casa. Aí o menorzinho, os outros já ficavam em casa, já cuidavam, alguma coisa, então eu sabia que ela não ia machucar. A gente sempre tem
esse medo. Foi. Mas mesmo assim, eu sempre participei muito da vida deles e eu acompanhei a Lúcia na tentativa de engravidar. E dali a pouco apareceu a grávida do segundo, e terceiro, né? Aquela coisa, não vou conseguir nunca. Eu tinha essa ideia, não vou conseguir nunca engravidar, e consegue, né? Tem que dar às vezes uma paradinha, né? Você dá uma relaxada. E eu invejava muito aquelas mulheres assim, que só de respirar engravidavam, né? Eu sempre comigo isso não acontece. Mas assim, Deus sabe o que tem para cada um de nós. Eu tive 4 abortos espontâneos, Nossa. né? Então é um sofrimento muito grande, né? Isso é uma coisa terrível. Mas tenho meus 3 filhos lá e um deles até está aqui. Veio conhecer um ambiente de podcast, que a mãe dele virou podcasteira. César, nós temos que achar o que é um podcaster. Vamos falar podcaster. Ai. Suelen, e filhos vem quando? Doutor. Essa cobrança é ruim. Essa é a minha uma casa e cobrança. Pode ter filho, né? Filho, né? Sim. Tem muita gente que quer e tem uns que não querem. Então, eu tô passando por um processo, né? A minha ginecologista me encaminhou para fisioterapia, porque eu já tenho 37. E eu amo crianças, mas é algo que eu não consigo encaixar na minha rotina, na minha vida particular. Eu não consigo. Amando crianças, vendo e querendo pegar no colo, abraçar e tudo. Então, doutora, eu ainda tô nesse processo aí de amadurecimento a respeito desse assunto. Pegar no susto. A minha mãe tá querendo, né? Eu adotei um cachorro, mas ela não tá querendo não. O cachorro tá querendo um A tua bebezinho. mãe cuidava da tua avó, agora ela vai ter que cuidar dos netos, né? A senhora até deu essa ideia. Outro dia, né? Ela ficou bem feliz. Eu incomodo, sério. Existe essa possibilidade. Na verdade, tem muitas mulheres hoje que elas abdicam da vida familiar, Isso. né, para se dedicar A vida profissional. à vida profissional. O que a gente percebe muito nisso são nos grandes centros e algumas determinadas profissões onde você vê ainda, né, uma disputa, né, por carreira, Isso. né, por promoções, Isso. né? Então existem aquelas profissões que existem essas peculiaridades, né? O mercado financeiro, a parte do direito, né? Então tudo isso faz com que porque profissão de mulher é ser professora, né? Exatamente. Né? Então, tanto que na minha época da escola, quando eu fazia escola, tinha científico e magistério. Magistério, normal. Tinha que fazer Normal. magistério. Era. E eu não fiz magistério. Eu também não. Eu fiz científico. Eu Na também época, não né? quis. Eu falei, não, eu não quero fazer magistério, não. Meu pai falou, você vai fazer normal. Na época eu chamava de normal. Eu falei, normal não vou fazer, não vou ser professora, eu quero ser médica. É mais ou menos assim. Eu lembro quando foi pra fazer inglês, eu tinha 15 anos. E aí, na cidade que eu morava, Santa Cruz, lá no interior do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, inaugurou uma escola de inglês. E eu fui com meu pai e falei, pô, pai, eu quero ser médica, tem muito livro que é inglês e eu preciso estudar inglês. Ou seja, eu preparei um discurso, né, pro meu pai e ele aceitou. Acho que talvez eu nem precisasse desse discurso todo. Eu fui embasada com ele para dizer por que eu precisava. Né? E a mulher consegue se embasar muito bem, estando embasada, né, daquilo que você quer, fazendo um projeto, fazendo um planejamento, ele consegue colocar em prática, né? E consegue criar os filhos, né? Eles crescem, mas a gente continua se dedicando, continua controlando a distância. Um dia eles vão embora, aquela casa fica vazia, né? A Lúcia está quase para começar nessa fase. De ficar com Aliás, outro dia eu cheguei na escola, teu filho mais velho estava lá buscando os irmãos. Eu falei, meu Deus, eu fui no aniversário de 1 ano desse menino, acredito. Né? Mas é isso. É isso mesmo. Exatamente. Já tá É isso aí, gente. Querem acrescentar mais uma coisa? E a vida sindical, Lúcia? Como é que você chegou? Então, eu sempre fui sindicalizada, né? Desde a época da residência em Brasília, nós éramos sindicalizados no Sindicato Médico lá de Brasília. Né? E quando a gente veio para cá, nós também nos sindicalizamos. Eu era sindicalizada, sempre fui. Acho que todos os médicos devem, né, ter a sua categoria representada e defendida. Eu acho que faz parte.
Você querer ser um sozinho no mundo, Não dá. acho que não dá certo. Andorinha sozinha não faz Não bem. faz verão. Acho que uma forma de nós conseguirmos fortalecer a nossa classe do ponto de vista exatamente de honorários, também de força da política, Isso. né? E não somente da parte ética, porque hoje o que a gente vê é que a gente é cobrado de todas as formas, Todos. né? A gente, não somente pelo nosso conselho, mas também pela sociedade, né? Mas ninguém quer fazer o reconhecimento próprio e devido que a gente deve ter, Isso. não é? Quando é para fazer o reconhecimento devido, aí o negócio muda de visão. Passamos de heróis a vilões em pouquinho tempo, né? Exatamente. Então, para mim, ser sindicalizada é extremamente importante. Fazer parte desse grupo, fazer parte dessa categoria e ter os médicos com a força, com a união das suas forças, faz com que eu faça com que a minha categoria ela cada vez mais seja engrandecida. Isso, cada um fazendo a sua parte, Exatamente. o todo se fortalece. No dia da minha formatura, eu me formei dia 7 de dezembro de 1990. Fiz 32 anos de formada agora em dezembro. O nosso Paranilfo, ele falou que quando eu formei, estava mais ou menos naquela divisão assim, os planos de saúde já estavam fortalecendo, né? O médico já estava virando empregado do SUS, que estava recém, o SUS nasceu em 1990, em setembro, e a gente formou bem naquela época ali. Então antes era o INAMPS, né? O INSS. E então o médico já era um trabalhador de carteira e tal. E aí tava começando, já não era mais só aquela coisa, médico ganha muito, é só particular, já não era mais assim. E o meu professor, o Paranilfo, ele falou, vocês estão formando numa era que, infelizmente, a nossa classe está passando a ser sindicalizada. E aquilo ficou muito na minha cabeça, porque sindicalismo, na época, na década de 80, era aquele sindicalismo lá do interior de São Paulo, dos metalúrgicos, aquelas coisas, aquilo me deu um medo, sabe? Eu digo, meu Deus do céu. Né? E eu jamais imaginei que eu fosse virar presidente de sindicato. Mas é aquilo, o sindicato hoje, como eu falei, mudou, não é mais aquilo, são empresas, né? Mas a gente precisa, porque, como a Lúcia falou, uma andorinha sozinha não faz verão, ninguém sozinho faz nem festa, né? Então a gente tem que estar junto para ter força, né? Porque sem estar todo mundo junto, a força se esvai. Né? E o nosso sindicato, graças a Deus, é um sindicato forte, não é, Suene? Sim. A gente vê, nós temos ações, né? Hoje mesmo nós fomos entregar os alimentos recolhidos no chá das mulheres que teve. Fomos na Associação de Pais e Amigos dos Autistas e fomos na Casa de Las, que cuida de mulheres vítimas de violência doméstica. Foi muito interessante, conversamos nos dois lugares, sentamos, conversamos, vimos projetos deles, né? Aliás, vou falar aqui, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, dia 2 de abril, vai fazer uma caminhada, né, lá no Espaço Alternativo, eu acho muito interessante. Presta aqui. Dia 2 de abril é o dia de conscientização do autismo, né? Abril, tu deve lidar no lida, né? Porque pega os recém-nascidos, né? Na verdade a gente não pega como recém-nascido, né? Eu pego mais no consultório. No consultório. Isso, né? No consultório e no ambulatório de follow-up, onde a gente consegue pegar pacientes e às vezes fazer um diagnóstico precoce, né? Hoje em dia a criança ela consegue dar traços de autismo bem precocemente. Então, se você conseguir pegar melhor, porque você consegue entrar com as terapias. Exatamente, bem, né? bem e as terapias, a intervenção de terapias ocupacionais, de fisioterapia, de fono, faz com que os sintomas, né, e os sinais eles deem uma abrandada. E consigam ter uma inclusão maior dessas crianças na sociedade. E mulheres atuando nessas associações, né? Sim. É um espaço muito importante ocupado pelas mulheres no terceiro setor, cuidando das crianças. Meninas, gostei muito de estar aqui com vocês. Nosso CimeroCast, nossa terceira edição. Eu pretendo ter uma edição aqui contando da história do Cimero, trazer lá os primeiros
presidentes, Isso. né? Refazer um filmezinho que a gente chegou a fazer, mas vamos fazer de novo contar essa história do início, que afinal de contas temos um sindicato forte e que precisa cada dia mais continuar forte, ele precisa continuar estabelecido na sociedade e a cada dia mais reconhecido como um legítimo representante da sociedade médica, junto com os outros sindicatos da saúde e representantes da saúde no geral. Nós temos um bom relacionamento com os outros sindicatos, da enfermagem, de todo mundo, e isso é muito importante porque nos fortalece mais ainda, né? A velha história, andorinha sozinha não faz verão, o sindicato sozinho também não. Hoje nós fazemos parte da Federação Médica Brasileira, que aí então a gente ganha força nos movimentos nacionais, né? Várias coisas que estão acontecendo aí, nós estamos ativos, vamos ter reunião agora com a ministra da Saúde, dia 20 de abril, e é isso aí, trabalhando sempre e muito obrigada, meninas. Prazer. Gostei muito de conversar com vocês e até mais. Obrigada pelo convite. E peço a quem está nos assistindo que acompanhe as redes sociais, que entre na minha rede social, na rede social do Cimero, da doutora Lúcia, na rede social da Suelen, que fale sobre o que viu aqui hoje, que dê ideias para novos episódios, que comente. Será sempre muito bem-vindo seus comentários. Muito obrigada a todos. Mais um CimeroCast acabando hoje. Muito obrigada.